Bom dia, gente. Estamos aí lendo o relato de Jacó. Jacó é esse menino que já nasceu segurando o calcanhar do irmão, que é enganador, que tinha esse desejo de ser abençoado, que enganou, foi fugido, né, para casa do tio e lá foi enganado várias vezes e tentou encontrar felicidade. Então tentou encontrar felicidade nas esposas, depois tentou encontrar felicidade no dinheiro, depois saiu fugindo, enganando de novo. E o próprio Deus veio atrás ele e trouxe Labão para dizer: não, venha cá. Deus mesmo está te dando essas coisas. Você não é enganador, você não precisa sair fugido. Então a gente vai ver Deus modificando o coração de Jacó. E você vai ver ele tendo uma comunhão, ele tendo um relacionamento, ele andando e sendo modificado por aquilo que ele vivia. Então agora, Jacó, ele já está nessa fase de retorno, ele já está naquele momento onde ele vai encontrar o irmão Esaú e já vai encontrar o irmão Esaú sem ser a pessoa que saiu enganando o tio e voltando enganado, sem o medo do tio vir, como se ele estivesse fazendo pazes com o passado. Todos nós somos Jacó. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos enganos, todos nós temos formas de pensar errada que Deus vai usando o nosso dia a dia, as nossas dificuldades e vai trabalhando no nosso coração, vai pessoalmente instruindo. Então, quem tem o Espírito Santo, todas as coisas acabam cooperando para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo de errado, quem é Deus, quem nós somos mediante essa situação. E agora vem o ápice dessa história, né? Que é quando ele realmente vai se encontrar com Esaú. Gente, Esaú era o irmão dele que tinha prometido matá-lo. Vocês não estão entendendo o coração de Jacó aqui. Esaú, ele enganou, ele merece a morte. Vocês conseguem entender? E Esaú era um caçador que degolava o povo em um segundo. Então, esse retorno é um retorno como se fosse um lavar de alma. Então Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, ele disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome Manaim. Gente, muitas vezes na nossa vida, naqueles momentos de maior dificuldade, a gente tem uma abertura espiritual, de entender que a gente não está sozinha, que a situação está difícil, mas o próprio Deus está ali. Diferente de Betel, onde ele encontrou o lugar da casa de Deus, um lugar físico. Aqui ele está falando do exército de Deus, ele está falando de algo que modifica, que é algo que está andando junto com ele. Então essa volta de Jacó não é uma volta mais sozinha. Ele teve uma abertura espiritual de saber: eu não estou sozinho nessa batalha, eu estou voltando, porque Deus mesmo está me protegendo. Manaim significa 2 acampamentos. Então ele estava vendo o acampamento físico dele, que era onde ele estava, né, com a família, com o gado, mas ele também tinha essa noção de que Deus estava com ele, de que tinha um acampamento espiritual ali. E aí, por causa de saber que Deus estava com ele, que Deus mesmo viu o sol, a chuva, a modificação, que Deus mesmo prometeu abençoar, ele mandou, ele não queria mais chegar naquela terra como um peregrino, como alguém. Então ele já mandou avisar para Jacó. O Jacó já mandou avisar para o Esaú: Esaú, seu irmão está voltando. Ele ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz seu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Então, primeiro, servo já mostra uma questão de humildade. E aí fala: ó, tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. E envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Então eu estou voltando, me recebe, irmão. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo a seu encontro com 400 homens. Gente, uma recepção amorosa, calorosa,
não seria 400 homens. 400 homens nessa época, tipo assim, ele tá vindo com um exército. Ele tá vindo para te matar, como ele prometeu que ia acontecer. Então, é só porque ele sabe que foi Deus que mandou, mas na hora ia acontecer igual aconteceria com nós. Ele não sabia como é que Isaú tinha se transformado ao longo desses anos. Ele não sabia se Deus tinha quebrantado. O que ele tinha era uma esperança em Deus de que ele ia falar e o irmão ia receber bem. Mas a primeira coisa que mostra é que não, o irmão está vindo com tudo para cima dele. Então Jacó se encheu de medo e de angústia natural, tá, gente? Qualquer um de nós ia se encher de medo e de angústia nessa situação. Então ele dividiu 2 grupos, todos os que estavam com ele, bem como ovelhas e cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então o Jacó orou: ó, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno da bondade e da lealdade que trataste seu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. É engraçado, né? Ele tem a certeza de que se ele morresse, ele que passou para trás o irmão. Gente, ele não é digno, nenhum de nós somos dignos. Existem promessas de Deus no nosso coração que é por quem ele é. Na verdade, a gente faz tudo errado. Se vocês forem pensar, a gente não sofre toda a maldade, todo o retorno que deveria causar. Você vai ver nessa história Jacó mandando alguns gados, algumas coisas, e aí a gente pensa, nossa, é por causa disso que quebrantou o coração. Não, Esaú sabe que se fosse lá e matasse Jacó, tudo ia ser dele. Ele estava indo com 400 homens. Então, assim, as pessoas não fazem toda a maldade que deveria falar. Às vezes a gente fala assim, vou falar umas coisas na cara de ciclano. E aí acontece alguma coisa, você deixa de falar e Deus vai quebrantando o seu coração no meio do caminho. Ele vai te mostrando outras formas, ele vai trazendo arrependimento. Deus está pessoalmente transformando cada um de nós. Então sim, você sabe o que Jacó merece? A morte. Sabe o que nós merecemos? Se a gente for hoje para o inferno, a gente pode falar, Deus é justo. Nós xingamos, nós não amamos como deveríamos amar, nós não parecíamos com Cristo, nós nos apegamos a dinheiro, a status, a vaidade. E aí, a gente tem promessas. Então Jacó está dizendo assim, ó, eu não sou digno, eu saí com um cajado e você me deu 2 caravanas. E por mais que eu tenha trabalhado, foi o Senhor, que é o Senhor que sustenta o ar dos meus pulmões. Mas eu livro, eu rogo, livra-me das mãos do meu irmão, porque tenho medo mesmo que ele venha me atacar, a mim, as mães, as crianças. Agora ele já está preocupado com algo a mais, ele já está preocupado com a família dele, com as crianças, com as mulheres. E aí ele fala, Senhor, seja fiel ao que o Senhor prometeu, foi tu que prometeu. Esteja certo que o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Gente, isso aqui ele está fazendo alusão a Abraão, a essa promessa que foi feita de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó. Então a gente tem aí aquela esperança da semente que restaurar todas as coisas. Então, Senhor, você disse que ia ter a restauração de todas as coisas, então eu não confio em mim nem nas circunstâncias. Eu confio no que o Senhor disse. O Senhor disse que restaurará todas as coisas, que eu terei descendentes tão numerosos como a areia do mar. Depois de passar ali, escolheu entre os rebanhos um presente ao seu irmão Esaú. E aí ele separou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. Gente, isso aqui é uma fortuna. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentas. Designou cada rebanho sob o cuidado do servo e lhe disse, vão na frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ele separou grande parte da sua riqueza, colocou em 3 grupos para ir entregando a Esaú. Gente, muitas das vezes, se o ídolo do seu coração for o dinheiro, em vez de Deus,
Ele trabalhou muito por esse dinheiro. Então isso aqui é muito dinheiro. Se fosse qualquer outro, pensaria, eu não vou para lá não, ele tá vendo 400, eu vou para outra região, eu tenho gado, eu tenho vaca, eu tenho carneiro, eu tenho fêmea, eu tenho filhote, dou conta de comer isso pro resto da vida. Vou colocar minha confiança no dinheiro, né? Eu jamais, tem gente que jamais desapegaria das suas posses, tipo assim, nossa, eu vou dar uma casa para fazer bem, para fazer pazes com alguém. Jacó, ele tinha tanta confiança em Deus que ele sabia que quem protegia ele era Deus. E era Deus que queria ele naquela terra. E tinha algo muito maior, que era a restauração de todas as coisas que andava com esse Deus. O que ele queria era essa bênção. E aí ele pegou grande parte do patrimônio, dividiu em 3, para ir aplacando o coração de Esaú. E eu realmente acredito que isso de mostrar, é mostrar para Esaú, eu mudei, eu não quero mais, é tudo seu, sabe? Então ele estava abrindo mão de um rebanho que, na verdade, se Esaú matasse Jacó, ia ficar para ele, né? Então, do tipo, mas isso mostra que o coração de Jacó estava em Deus, não estava nas finanças. Ao que ia na frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai, de onde vem e quem é este que rebanha à sua frente, você responderá: é do teu servo. Você já vai ver a humildade. Eu vim para te servir, é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo e o terceiro. Todos os outros que estavam acompanhando os rebanhos, digam a mesma coisa quando Esaú encontrarem. Eu imagino Esaú, com certeza, com aquela imagem do Jacó que roubou a benção dele. E ele indo, sabe, em direção para matar. E aí eu vejo, sabe, no meio do caminho ele recebendo o primeiro. Você vai ver que são 3. 3 representa a Trindade, tá, gente? 3 representa Deus, o divino, que é a Trindade. 4 representa o homem. E 3 mais 4, que é 7, representa a plenitude. Então aqui ele colocou 3, ele colocou o número da Trindade. Vão ser 3 pensamentos, vão ser 3 abordagens. Então ele tá com raiva indo, tipo aquele Jacó que me roubou. E aí de repente vem o primeiro. Entrega tudo e falou do seu servo. E ele olha aquilo tudo e ele pensa, nossa, eu acho que meu irmão arrependeu. E aí o Espírito Santo começa a mudar o coração dele. Passa um pouquinho, ele encontra a segunda caravana. E aí ele pensa, será que meu irmão é mesmo aquele irmão? Será que ele não modificou? Eu também modifiquei. E ele continua indo com os cavalos. Quando chega no terceiro, então é como se o próprio... E é o que eu falo, isso é a ação do Espírito Santo. Se não tivesse o Espírito Santo na situação, Jacó teria morrido, porque aquele rebanho todo já ia ser de Esaú quando ele matasse Jacó. Aquilo ali só foi uma forma do Espírito Santo ir modificando o coração de Esaú. Ele foi para matar e chegou lá. E a única coisa que ele fez foi querer entender quem é esse Jacó, como esse Jacó se transformou. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim, e mais tarde, quando vir, talvez me receba. Então é assim, eu vou enviar, e talvez, se o Espírito Santo agir, se for da vontade de Deus, ele não me mate. Gente, você imagina o sufoco que ele passou. Assim, os presentes de Jacó seguiram à frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó, então, ficou sozinho. Então veio um homem e pôs-se a lutar com ele até amanhecer. Eu acho tão interessante esse Jacó, esse local de solitude de Jacó se pôs sozinho. Jacó atravessou as mulheres, Jacó, literalmente, né? Atravessou os filhos, atravessou o dinheiro. Agora ele não tinha nada. A identidade dele não era mais as esposas que ele casou. A identidade dele não era mais os filhos. A identidade dele não era mais o patrimônio.
Agora ele estava sozinho. Ele precisava descobrir quem ele era. Ele estava nesse momento onde ele ia morrer. Esaú estava vindo para matá-lo, onde ele não tinha mais posse. Ele falou: tudo ali é de Deus. Não tem nada. Sabe essa esposa? Sabe esses filhos? Sabe esse dinheiro? Ele pode ir embora em um segundo. Eu não tenho mais nada a me apegar. Eu estou nesse momento onde a minha vida, a minha morte, os meus patrimônios está na mão de Deus. E aí ele começou a lutar fisicamente com o homem. Quando o homem quando viu que não poderia dominar Jacó, trocou-lhe na articulação da coxa, da forma que a deslocou enquanto lutavam. Então, assim, existe uma luta que a gente faz com Deus. Existem momentos de solitude onde a gente está passando por dificuldades. Eu lembro meu acidente, eu fui atropelada por um caminhão e eu fiquei muito tempo muito ruim, mas muito ruim sem saber mesmo se eu ia viver, se eu não ia viver, se eu ia andar, se eu não ia andar, se eu ia ter voltar a ter vida ou não voltar. E ali naquele momento eu precisei me descobrir com Deus, sabe? Existem momentos onde aquilo te muda para sempre, onde você fica coxo para sempre. Eu sou manca para sempre, né? Mãozinha. Mas existem momentos onde, nessa luta com Deus, a gente descobre o nome. A última vez que Jacó recebeu uma bênção, ele não recebeu no nome dele, ele recebeu no nome de Esaú. Ele não era Jacó ali. Ele não queria ser Jacó. Ele não tinha integralidade. No nosso encontro com Deus, gente, a gente precisa ir inteiro. Sabe nossa ambição? A gente entrega para Deus e fala: eu sou ambicioso. Sabe a nossa vaidade? A gente entrega para Deus: eu sou vaidosa. Sabe nosso rancor? A gente entrega para Deus e diz: eu sou rancoroso. Não tem como chegar na frente de Deus com outro nome, fingindo que não é o que é. Então, Deus conhece nosso coração. Deus sabe da podridão que existe em cada um deles. E esse encontro com Deus é um encontro pessoal. É um encontro onde você entrega a sua dor e Ele transforma, porque Ele é esse Deus restaurador. Mas enquanto você não entrega a sua dor, não há restauração. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então eu vou ficar em oração. Eu vou fazer o que precisar. Eu não vou largar enquanto você não me curar disso. Então eu não vou te deixar ir. Existe uma briga mesmo, enquanto você não me abençoe. E aí ele perguntou: qual é o seu nome? E finalmente Jacó respondeu: Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou o que enganei meu pai. Eu sou o que enganei meu irmão. Eu sou o que puxei o calcanhar dele. Eu sou o que premeditou vender lá o caldo vermelho pela primogenitura. Eu sou o que tentou enganar meu tio. Eu sou o que tentei fugir com as filhas e o negócio porque fiquei com medo. Eu sou esse. Eu sou esse que engana. E se me der a oportunidade, eu engano de novo. Então o homem diz: não, agora você não é mais. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Oh, meu Deus! Prosseguiu Jacó: peço que te digas o teu nome. E ele respondeu: por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse: vi a face de Deus face a face, todavia minha vida foi palpada. A nação do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Ele nunca mais foi o mesmo. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Ai, gente, é muito lindo. Ele lutou com Deus. Ele queria, por tudo, deixar de ser Jacó. Ele teve que admitir que ele era Jacó. Muitas das vezes ele nem sabia que ele era Jacó. E ele não saiu dali. E Jesus mesmo nos restaura. Esse Deus, quem é o Deus homem, né? Corpóreo que luta.
Quantas vezes a gente não precisa entrar em oração, entregar tudo que a gente tem, lamentar os pés de Cristo e Ele nos transforma. Jacó, gente, virou Israel. Jacó foi esse que queria tanta bênção, que era quebrado como todos nós somos, que tinha defeitos como nós todos temos, mas que queria de todo o coração a bênção de Deus, ser transformado. E a gente vê esse homem encontrando e realmente depositando em Deus e abrindo mão até da jacosice, né? Porque agora ele tinha um Deus. Ô Senhor, minha oração. Vamos orar, né? Senhor, nos faça como Jacó, nos transforme, pegue nossas dificuldades, nos ajude a depositar elas nos seus pés, nos transforme, Senhor, nos transforme através da fé, que a gente possa continuar uma vida inteira em devoção e amor, que a gente possa ser restaurado, que a gente possa ser como vaso nas mãos do oleiro, transformados, para que o Senhor encha do seu Espírito Santo e a gente possa dar os frutos necessários. Ó Senhor, que nessa leitura da Bíblia a gente pode perceber que todos nós estamos, de certa forma, se temos o Espírito Santo, fomos chamados lutando com Deus, pedindo restauração, pedindo oração, pedindo transformação. Somos todos quebrados, mas quando a gente vê o Senhor transformando Jacó, a gente percebe que o Senhor está trabalhando em cada um deles. Então, quem somos nós para julgar o outro? Que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos, de restauração. Que nossas orações sejam orações de restauração do nosso próximo. Que a gente possa, com orgulho e com alegria, ver cada um lutando com Deus para sobreviver às suas dificuldades, para serem transformados aos seus pés, Senhor. Senhor, abra os nossos olhos para que a gente possa olhar nossos irmãos e olhar a nós mesmos através da sua ótica, que a gente possa perceber que é o Senhor que prometeu nos entregar puros e irrepreensíveis na frente de Deus, que é o Senhor que está restaurando cada Jacó e transformando nesse Israel, nessa pessoa que lutou com homens e com Deus, para que pudesse realmente mortificar os pecados e as dificuldades internas e parecer cada dia mais com o seu Filho Jesus. Que essa revelação que o Senhor vem trazendo passo a passo na Bíblia possa entrar em nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém.